Shalom Adonai. Que Deus abençoe a igreja na terra. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa, a sua parentela, a sua vida. Estamos em mais um momento ao vivo. Entra no ar, Momento da Palavra. O programa que entra na sua casa para Deus falar com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e cada um de nossos parentes, de nossos amigos. Eu estou muito feliz em mais uma oportunidade de estarmos reunidos no estúdio do Momento da Palavra para falar à igreja na terra. Maranata, Maranata, Jesus está voltando. Maranata, Maranata, está chegando às últimas horas. Jesus está vindo apanhar, resgatar a igreja na terra. E muitos continuam desprevenidos, dispersos, distraídos com as coisas desse mundo. Vamos abrir os nossos olhos. O Filho de Deus está voltando. Não faça planos para uma eternidade nesta vida. Faça planos para que você saiba que um dia você precisa herdar o reino eterno, a casa de Deus. Abrimos esse culto ao vivo, lembrando a igreja, Jesus está voltando. Olhe para o alto e veja os sinais, veja as maravilhas que Deus tem para você, para a sua família. A qualquer momento, Jesus arrebata a igreja. Você está preparado? Você está vivendo uma vida de santidade para Jesus te arrebatar? Reflita a sua vida. Não pense que você vai ficar aqui eternamente. Um dia, nós teremos que encerrar o nosso ciclo nesta vida. E eu quero ir e quero te encontrar no céu. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que este culto, agora ao vivo para você, Deus possa alcançar seu coração, a sua alma e a sua mente. Que haja cura, salvação, libertação, transformação, restituição. Jesus te ama, Jesus está aí aonde você está. Jesus não deixou você abrir o canal do Momento da Palavra para não ser edificado. Deus tem uma palavra para você. Nos ajude a compartilhar este culto agora, porque muitas pessoas precisam ouvir este recado de Deus hoje. Muitas pessoas precisam ouvir esta palavra de Deus. A Shalom, a você, aonde é boa noite, aonde é bom dia, aonde é boa tarde. O tema de hoje foi necessário assim. O tema foi necessário assim. Foi necessário assim como, pastor? Foi necessário acontecer algumas coisas na sua vida e na minha vida para que acontecesse um grande testemunho de bênção. Foi necessário ser assim. Mas, pastor, foi necessário ser assim como? Ser assim. Por tudo que você passou, por tudo que você está passando. Você que está tendo uma vida de obediência. Vou me dirigir a duas pessoas hoje. Aos obedientes e aos desobedientes. Você que está obedecendo a Deus, foi necessário ser assim. Claro que foi. Eu vou ler uma mensagem para você, que eu creio que vai te fortalecer a suportar até o último momento aqui na terra tudo que você tenha que passar. No livro de Salmos, capítulo 66, versículo 10 ao versículo 12, o salmista nos revela, através do Espírito Santo
de Deus. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. O que Deus está querendo falar com a senhora, com o senhor que está aí do outro lado? Que a sua vida, que está obedecendo a Deus, eu estou falando em primeiro lugar para as pessoas que estão obedecendo a Deus. Depois eu vou falar para quem não está obedecendo a Deus. Para a senhora e o senhor, homem e mulher que está obedecendo a Deus, foi necessário ser assim em sua vida. Nós podemos entender o que seria da vida de Ana se não fosse a Penina. O que seria hoje a história da Ana na Bíblia se não houvesse a Penina na Bíblia? A Penina que perseguiu, a Penina que era concorrente lado a lado da Ana. A Penina que zombava de Ana. A Penina que humilhava Ana. A mulher Penina que fez Ana chorar, ficar humilhada. O que seria de Ana se não fosse a Penina? Através da vida de Penina, na vida de Ana, Ana orou ao Senhor. Ana clamou a Deus. Será que se não existisse a Penina naquele momento, a Ana conseguiria tocar tão forte lá no coração de Deus? Através do sofrimento em que Penina levou Ana, Ana orou ao Senhor e o Senhor respondeu a Ana com a gravidez, um filho do profeta Samuel. Deus não queria que Penina fizesse mal a Ana e tivesse humilhando Ana, mas Penina preferiu fazer o mal. Mas Ana obedecia a Deus e foi necessário na vida de Ana uma Penina para Ana exaltar o Deus de Israel e gerar uma promessa de Deus na vida dela, o profeta Samuel. O que seria de Moisés se não tivesse um mar fechado? Moisés, quando ele obedeceu a Deus, foi necessário ser assim. O mar está fechado. Por Moisés, obedeceu a um comando de Deus para pedir para Faraó libertar Israel do Egito. Foi necessário ser assim. Faraó perseguir Moisés. Foi necessário ser assim. Naquele momento, para Moisés e para o povo, pode ter sido um desespero. A casa caiu, está todo mundo morto. Os que não morrerem vão voltar para o Egito e ficar como escravo o resto da vida aqui na terra. Mas Moisés obedeceu a Deus e foi necessário ser assim. A perseguição de Faraó a Moisés, para Moisés clamar a Deus, orar a Deus e o mar se abrir. Foi necessário ser assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, para os 3 homens obedecerem a Deus. Foi necessário ter fornalha 7 vezes mais para ser exaltado Deus de Israel e Sadraque, Mesaque e Abednego saírem honrado e exaltado. Assim é você hoje, que está obedecendo a Deus. Você, mulher, você, homem. Não existe ninguém 100% servo, serva. Não existe ninguém na terra 100% obediente e perfeito. Somente Jesus. Mas o apóstolo Paulo nos orienta que nós temos que nos aproximar mais e mais da perfeição. Mesmo sabendo que nós não seremos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, no Deus de Israel.
Quem sabe você que está obedecendo a Deus, não está entendendo nada. Você, mulher que está obedecendo a Deus, tem uma penina na sua vida, ó, te perturbando. Você, mulher que está obedecendo a Deus, tem uma amante, uma Jezabel aí, levando o seu marido, e você está obedecendo a Deus. Você, homem, que está obedecendo a Deus, tem alguém querendo destruir o teu casamento, o teu emprego, o teu ministério, a tua vida. Você que está obedecendo a Deus, foi vitimado por uma enfermidade física, mas não nega a Deus. Foi necessário ser assim. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Jó era um homem justo. Foi necessário ser assim na vida de Jó, para o nome de Deus ser exaltado até hoje, sempre e eternamente, e Jó ser honrado e restituído pelo Deus de Israel. Assim é você agora, que está passando essa luta, que está passando essa dificuldade, mas não sabe o que fazer. Mas você precisa hoje tentar se aproximar de Deus ainda mais. Uma multidão só tinham 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Foi necessário ser assim, ter apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquele homem que pegou o cesto, obedeceu a Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus, o Filho de Deus. Às vezes Deus nos deixa com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, ou alimentar 365 dias no ano. Às vezes Deus nos deixa ser assim, para levantarmos o cesto ao céu e multiplicar pães e peixes e sobrar ainda para muita gente e alimentar a todos. Foi necessário ser assim. O Lázaro, obediente, o Lázaro, homem de Deus, o Lázaro, amigo de Jesus, o Lázaro, servo de Deus. Foi necessário ser assim na vida de Lázaro. Lázaro ter morrido e ficou 4 dias morto e fedendo e apodrecendo. Foi necessário ser assim para Jesus chegar e ressuscitar Lázaro. Foi necessário ser assim na sua vida que obedece a Deus. Foi necessário ser assim na sua vida, mulher, na sua vida, homem, que é temente a Deus, mas está obedecendo a Deus a um preço. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que sua alma geme. Só você sabe o que você chora dentro de você, para os seus familiares não ouvirem o seu choro e se desesperarem. Quem sabe essa mensagem está chegando a algum homem, alguma mulher que não está entendendo nada mais. Por obedecer a Deus, tem que ser assim? Existe momento que sim. Existe momento que eu e você, por obedecer a Deus, tem que ser provado pelo Deus de Israel. Não significa que Deus está te provando porque você está sendo castigado. Não significa que Deus está provando a tua fé por você estar em pecado. Não, não. Muitas vezes é necessário ser assim para você dar um grande testemunho de Deus. Às vezes Deus deixa você ser ferido, machucado, sangrar, sofrer, perder, viver um tempo de escassez, por ser necessário ser assim, por você ser obediente a Deus. O preço de ser obediente a Deus, nós temos que muitas vezes entender que nós vamos passar por coisas necessárias para a nossa vida espiritual, para um momento de sabermos quem somos nós, e a humanidade saber quem é Deus e quem somos nós. Você pode estar com interrogações na sua mente, exclamações, o que está acontecendo? Foi necessário existir Lodebar na vida de Mefibosete.
Se não existisse Lodebar na vida de Mefibosete, Lodebar, terra de angústia, dor, abandono, sofrimento, humilhação, descaso, descontrole, foi necessário Mefibosete ser lançado em Lodebar. Se não tivesse lançado o Mefibosete em Lodebar, não teria hoje a história que o rei Davi disse: tem alguém ainda descendente de Saul? Tem, rei. Mefibosete, aonde ele está? Em Lodebar, terra de humilhação, terra de desprezo, terra de abandono, terra de ninguém. E Davi disse: vai buscar em Lodebar Mefibosete. Foi necessário ser assim. Mefibosete, um homem considerado aleijado, paralítico, ser lançado em Lodebar, para alguém lembrar de Mefibosete. Assim é você que está aí assistindo esse culto agora ao vivo, e está obedecendo a Deus, está sofrendo por obedecer a Deus. É necessário ser assim. Quem obedece a Deus é necessário, muitas vezes, passar em fornalhas, em lutas, em desertos. Foi necessário ser assim para o Daniel, porque o Daniel obedecia a Deus e foi lançado na cova dos leões, juntamente com leões. Foi necessário ser assim. E essas histórias nos levam hoje para as nossas vidas. Essas histórias, hoje a Bíblia faz um transporte de mais de 2000 anos atrás para a minha vida e sua vida. Você está obedecendo a Deus, mas estão chamando você de abandonado, rejeitado pelo Deus de Israel. Você pensa que quem estava do lado de fora da cova dos leões não pôde questionar a santidade de Daniel? Ou de Sadraque, Mesaque, Abednego lá na fornalha? Será que alguém não questionou? Será que esses homens ainda são lembrados pelo Deus de Israel para passar isso tudo que está passando? Obedecer a Deus e não obedecer a um edito de um rei que não poderia adorar e se prostrar a Deus, e eles se prostraram a Deus? Foi necessário homens e mulheres. Ah, meu irmão, ah, mulher, e se não fosse Penina na vida da Ana? A Ana ia adorar de tal forma que iria ser abençoada. Ana era uma mulher de ventre cerrado, ventre fechado. Ana precisou ser humilhada por Penina. Eu não estou pregando uma pregação de alta flagelação. Não. Eu não estou aqui pregando que você tem que sofrer para ser abençoado, é predestinação, de maneira alguma. Eu estou falando para agora quem obedece a Deus, para quem é servo e serva de Deus, quem está renunciando ao pecado, mas não está entendendo a luta. É necessário ser assim, porque daqui a pouco você vai escrever um livro, você vai gravar um CD, um DVD, você vai dar uma entrevista, vai conceder uma entrevista, que vai falar: foi necessário ser assim, para hoje eu estar aqui, sendo exaltado, exaltada pelo Deus de Israel. Olha o que fizeram com José do Egito, um jovem obediente a Deus, um jovem que não estava nas drogas, nas baladas, nas mentiras, nas falcatruas. Ele não estava em nada disso, em corrupção. E os irmãos invejosos venderam José, por José ser um jovem que sonhava os mistérios de Deus. O preço de José é porque José ouvia Deus falar. José do Egito pagou um preço muito alto por ter intimidade com Deus, por ter comunhão e aliança com Deus e contato com Deus. José do Egito tinha o WhatsApp de Deus, tinha as redes sociais de Deus, tinha o telefone de Deus. E quem passa a obedecer a Deus, é necessário ser assim. Às vezes, ser traído, humilhado, pisoteado, caluniado, invejado e provado por Deus e tentado pelo próprio diabo. Você que está sofrendo por obedecer a Deus e está sendo humilhado e não aguenta mais e já falou a Deus: Deus,
Dá um basta nisso. Deus vai dar um basta nisso. Tenha certeza disso. O basta de Deus já foi decretado para a tua vida. Tem a data, a hora marcada, que você vai se alegrar por ter passado todas essas lutas, mas não ter negado a Deus, não ter se prostituído mais, não ter se contaminado com o mundo e o pecado. Foi necessário ser assim. Você perdeu os anéis, a prata, o ouro, você perdeu muita coisa material que Deus te entregou. E por obedecer a Deus, foi necessário ser assim. Muitas vezes você foi roubado por um grande amigo, um sócio de total confiança e credibilidade. Você foi roubado dentro da tua própria casa, por parentes. Você foi roubado dentro do seu ministério, dentro da tua igreja, da tua congregação. Por obedecer a Deus e confiar em pessoas. Foi necessário ser assim. Para você saber que Deus é Deus. Meu irmão e minha irmã, você que está sofrendo aí agora, que está do outro lado, pensando que acabou tudo, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Foi necessário ficar apenas 5 pães e 2 peixinhos para haver multiplicações e alimentar mais de 5.000 homens. Foi necessário muita luta na Bíblia entre homens e mulheres de Deus passando e sofrendo para o nome de Deus ser exaltado. Muitos são chamados, igreja, poucos são escolhidos. Eu quero falar a você que é escolhido de Deus. Homem e mulher escolhido de Deus. Obedece a Deus. Entregou tudo a Deus. Rompeu com toda a tua vontade. Deus tirou teu coração de pedra e mudou teu coração, um coração espiritual. E muitos não entendem a sua fé. Muitos não entendem a sua espiritualidade. Chamam você de maluco e de doido. Às vezes você está sangrando na alma. Às vezes sangrando até no físico. Por obedecer a Deus. Quem sabe esse sangramento que você teve na alma. Quem sabe esse sangramento que você teve no físico. Foi necessário ser assim. Para Deus te colocar em um lugar de honra. Em uma cadeira, em uma mesa. Em um lugar diferente, com novas vestes, com novas túnicas, como ele fez com José do Egito. Olha o que Deus fez com Davi. Foi necessário tanta perseguição na vida de Davi. Foi necessário por Davi obedecer a Deus. Saul tentar matar Davi. E quem foi que entrou com a arca, dançando, cantando e louvando, e chamando Davi de doido? Uma mulher chamou Davi de doido. A mulher que estava com Davi chamou Davi de doido da janela. Ó, isso é um louco. Tirou a camisa, ficou seminu e entrou com a arca. Por Davi obedecer a Deus, Davi foi chamado de doido, mas foi Davi que entrou com a arca. Foi Davi que guardou a arca. Então, irmão e minha irmã, foi necessário Noé obedecer a Deus na risca ali naquele momento e fazer a arca em terra seca, para Noé ser exaltado, exaltar o nome de Deus. Foi necessário Noé ficar à deriva na água, sem leme para conduzir a arca. O navio, ele não tinha controle no navio, ele não tinha vela, ele não tinha motor, ele não tinha GPS, ele não tinha volante naquele navio. Mas foi necessário Noé passar por aquilo tudo, para Noé hoje ser citado como um homem de fé na Bíblia. Foi necessário, irmão, foi necessário muitas coisas na Bíblia. Foi necessário aquela mulher que estava com hemorragia nas partes íntimas, durante anos e anos e anos. Foi necessário ela entrar no meio da multidão e tocar nas vestes de Cristo. Mas, pastor, foi necessário ela sangrar? Só Deus é que sabe. Mas aquele sangramento na vida dela levou aquela mulher a tocar em Jesus. Se você está sangrando, mulher, se você está sangrando, homem,
Se você está sofrendo, homem, se você está sofrendo, mulher, por obedecer a Deus, por reconhecer Deus, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, é necessário passar isso tudo para o nome de Deus e você ser exaltado a qualquer momento aqui na terra. Às vezes, nós não entendemos. Os discípulos estavam ali, o Pedro, jogando a rede, já cansado, já tinha voltado, e lavando as redes. Jesus, ele chegou, volte com as redes, volte com o barco e lance as redes à sua direita, à sua direita. Mas, Senhor, já estamos cansados, passamos o dia e a noite pescando, não pescamos nada, não tem nada embaixo dessas águas. E Jesus disse, volte, entre no barco e lance as redes à direita. Foi necessário eles não terem pescado nada. Foi necessário eles terem passado o dia e a noite, a madrugada, pescando. E não pescou nada. Mas eles voltaram e quando estavam lavando as redes, Jesus volta. Você lançou as redes? Você foi ao barco? Você foi às águas várias vezes e não pescou nada? Volte hoje. Volte ao barco da fé. Lance as suas redes hoje em seu quarto, na cozinha, na sala. Lance a rede da fé hoje, à direita. Fala, Senhor, eu lanço aqui agora, ó, à direita. Eu não vejo nada, não vejo mais nem água. Eles viam águas, eles enxergavam água, mas não tinha peixe. E você que não está enxergando nem água, e você que não vê nem peixe nem água, lança a rede da fé hoje, meu irmão e minha irmã. Vai ser necessário você, neste culto, lançar mais uma vez a rede. Foi necessário Elias falar ao servo, 7 vezes vai lá e olha ao céu, não vejo nada. Volte as 7ª vezes e olha ao céu. Foi necessário 7 vezes Elias mandar o homem, e o homem obedeceu ao profeta. Lançou ali e olhou os olhos ao céu e não viu nada. Na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi necessário ser assim, 7 vezes, indo e não vendo nada. Quem sabe você já está na 1000ª vez. Quem sabe você já foi lá várias vezes e não viu nada. Quem sabe você já foi aqui no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra. Quem sabe você abre a Bíblia, a sua Bíblia está toda riscada de caneta azul, caneta vermelha, lápis, caneta preta, grafite, marca-texto. E você diz, ó, como está a minha Bíblia, pai? Toda marcada de tanto estudar, de tanto orar, de tanto esperar. Volte a ler a Bíblia. Volte a ler os versículos. Volte a ler os capítulos. Porque foi necessário assim você riscar a Bíblia, marcar, datar, passar o marca-texto. E muitas vezes foi necessário ser assim. Sempre cair naquele capítulo que Deus te prometeu. E aquele texto se repete anos e anos em sua vida. E quando você está perdendo a fé, sucumbindo na fé, você resolve abrir a Bíblia e cai no mesmo texto de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, de 13 anos atrás, de 10 anos atrás. E você fala de novo, só está me repetindo o mesmo texto. Ele diz, foi necessário ser assim. Eu repeti esses anos todos os textos para lembrar você que a promessa está viva, a promessa respira, a promessa bate ao o coração, está viva. Quantas vezes esse homem aqui, este homem que está aqui, Pastor Castilho, quantas vezes eu fui ao sanitário fazer uma necessidade fisiológica e sangrou nas minhas fezes. Quantas vezes eu fui ao sanitário e jorrava sangue pelas minhas partes íntimas. E ali eu dizia, Senhor, Pai, o que é isso? E o Senhor falava comigo, cala a boca. E eu não saía correndo, falando a meus filhos e a minha esposa, porque naquele primeiro momento eu iria abrir a porta do meu quarto e falar, estou sangrando nas fezes, estou com hemorragia. Eu primeiro tive que respirar, eu primeiro tive que me ajoelhar
para entregar a Deus o sangramento nas minhas fezes. E ali Deus me dava paz de espírito. Até um dia que falaram que eu estava com câncer. E iriam abrir a minha barriga e diminuir o meu intestino. E ali eu disse, Senhor, o Senhor é Deus. E antes dos médicos abrirem o meu intestino, sumiu o câncer, sumiu tudo aquilo. Foi necessário eu ter sangrado nas fezes naquele momento. Foi necessário eu ter tido laudo de câncer para ser operado. 2 laudos em 48 horas, exame com algo dentro de mim. Mas Deus não deixou me operar. E naquele momento, eu clamei ao Senhor e gritei ao Deus de Israel, Pai, Tu é Deus! Limpe o meu intestino, deixa minhas fezes sair. E no outro dia, minhas fezes voltou ao normal. Foi necessário, naquele dia que eu morri, na 4ª parada cardíaca, em um hospital aqui na Flórida, nos Estados Unidos, foi necessário que toda a equipe médica e meu filho mais velho viu com os próprios olhos que não foi um desfibrilador que me ressuscitou. Meu filho estava ao meu lado, enquanto a médica vinha com um desfibrilador e meu peito aberto, Deus me ressuscitou sem um desfibrilador. Foi necessário eu ter aquelas 4 paradas cardíacas para meu filho e pessoas verem que Deus ressuscita morto. E enquanto eu estava na UTI, Deus me arrebatou em visão, eu vi o inferno. Foi necessário eu estar na UTI para Deus me mostrar no inferno quantas pessoas estão se perdendo por pensar que conhece Deus e não conhece Deus. Por pensar que estão convertidas, mas estão convencidas. Foi necessário assim você passar por tudo isso, por obedecer a Deus. Mas eu lhe garanto, eu assino e testifico em cartório registrado. Deus não chega atrasado. Deus não chega antes. Deus não chega depois. Deus chega na hora. Aonde estavam os amigos de Jó? Eles vazaram quando Jó perdeu tudo. Voltaram para acusar Jó. Aonde estão os seus amigos agora? Aonde estão aquelas pessoas que você convidava para almoçar em sua casa? Aonde estão aquelas pessoas que você dava carona, que você levava nos hospitais, nos médicos? Aonde estão aquelas pessoas que você doou a sua vida? Aonde estão aquelas pessoas que você estendeu as mãos nos momentos mais dolorosos que eles passavam? Mas quando viram que você estava passando alguma luta, sumiram de você. Desapareceram de você, pensando que você ia pedir alguma coisa a eles, ou estava com alguma doença contagiosa. Aonde estão eles? Foi necessário eles terem desaparecido. Foi necessário eles terem deixado você. Foi necessário eles terem sumido. Para você saber que Deus é Deus. Que a sua confiança não são em homens, nem amigos, nem carros, nem cavalos, nem ouro e nem prata. Muitas vezes você não tem mais aquele ouro, aquela prata, o patrimônio, os amigos, o emprego, o trabalho, a saúde, mas você obedece a Deus. Foi necessário isso tudo acontecer para Deus te restituir fé, sabedoria, paciência e tudo que te levaram e te roubaram. Então não se desespere quando pessoas te abandonarem. Não se desespere quando pessoas que você estendeu a mão, que lhe chamavam de amigo e muitas vezes te chamaram de pai. Quantos chamaram você de pai? Quantos te chamaram de mãe espiritual? Quantos te consideraram como pai espiritual? Quantos falaram a você que está aí do outro lado que você era um pai que eles nunca tiveram, uma mãe que nunca tiveram, um irmão que nunca tiveram, mas te abandonaram no momento mais difícil da sua vida? Foi necessário ser assim, para você ver unicamente e exclusivamente a mão de Deus, as mãos de Deus. Quem sabe você está dentro de um grande apartamento agora aí, assistindo esse culto, de uma grande
casa ou de um lugar muito pequenininho, mas se sente só, se sente esquecido pelos seus próprios parentes e familiares. Mas você obedece a Deus? Foi necessário ser assim. Às vezes é necessário nós sermos abandonados. Às vezes é necessário nós sermos esquecidos por pessoas que falaram que nos amavam. Para nós sabermos que nós não estamos só, que tem um ser acampado ao meu lado e ao teu lado. Esse ser é o Deus de Israel. Portanto, você que está aí do outro lado, sofrendo, chorando, meu cachorrinho aqui chora, meu cachorro agora está chorando, mas ele chora para pedir alguma coisa, uma água, uma comida, ou ir lá fora fazer alguma coisa. Mas vai ter eu, minha esposa ou meu filho para levar ele lá fora. Mas se não estiver eu, Deus vai providenciar alguém. Se não estiver ninguém, Deus vai providenciar alguém. Assim é Deus da sua vida. Deus está mostrando a você, não se sinta tão abandonado, não se sinta tão só, que você pensa que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Você que obedece a Deus, você não é um ser abandonado. Você é um ser protegido e amado pelo Deus de Israel. Foi necessário ser assim na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, existem pessoas que não entendem. Pensa que Deus é um Deus limitado. Deus é ilimitável. Deus, ele faz coisas infinitas. Deus faz coisas que o mundo nunca vai entender e vai duvidar que foi Deus que fez. Mas eu não duvido do que Deus faz. Portanto, acredite, você está obedecendo a Deus, você está sendo maltratado, maltratada, você foi abandonado por seus familiares, por seus amigos, aqueles que eles chamavam de amigo, de pai, mãe, irmãozão, irmãozona, e que faltava te endeusar, mas você não deixava te endeusar, porque Deus é Deus. E cadê eles? E começou a nascer capim na porta da tua casa, ninguém te procura mais, ninguém liga para saber como você está. Aquieta teu coração. Foi necessário ser assim, você passar isso tudo, você está passando por obedecer a Deus. Mas você que está desobedecendo a Deus, você que está brincando de pecado, você que está humilhando as pessoas, você que está fazendo alguém chorar, você que fica aí fora fazendo fofoca, é falsa, hipócrita, é maquiavélico, fica armando armadilha para o povo cair, vou dar um recado a você. Não persegue o povo de Deus, não. Porque você vai ver que foi necessário esse povo ser exaltado para você ser humilhado, para você ser abatido. Você que gosta de falar que é amigo, é amiga, é filho e filha, mas não honra teu pai e tua mãe. Se você não honra teu pai e tua mãe dentro da tua casa, se você nunca honrou teu pai e tua mãe, você vai honrar um estranho que você chama de pai, você chama de mãe? Se você não honra os teus dentro da tua casa, os irmãos e as irmãs, você vai honrar os novos irmãos de amizade na rua, de fé? Você que não honra a sua esposa em casa, você vai honrar a tua amante? A tua amante é uma mente vazia, pensando que você vai amá-la. Se você é tão capaz e tão sujo de fazer sua esposa sofrer, de fazer seus filhos sofrerem, você não vai fazer a sua amante sofrer? Você acha que tua amante não vai matar você a qualquer momento em alguma área da tua vida? Então você que brinca de pecado, você vai saber que foi necessário Deus exaltar quem você humilha, quem você calunia, quem você persegue, para você ser abatido e ser humilhado. A Bíblia diz, eu abato, eu humilho aqueles que perseguem a minha Israel. Para de ser mentiroso, para de ser mentirosa, para de se prostituir, para de ser cínico, para de ser cínica, para
de ser falso, falcianes, as falcianes da terra. É falsidade pura. Eu te amo. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é minha amiga, você é meu amigo. E falcianes estão cheios no mundo. Mas as falcianes vai um recado. Aos homens falsos vão um recado de Deus aqui. Vocês saberão que vai ser necessário Deus abater você, humilhar você, para exaltar quem você humilhou, quem você prejudicou, quem você zombou, quem você usurpou, quem você enganou. Portanto, igreja, é necessário passar por certas lutas, pelo fato de obedecer a Deus. Ai, se não fosse Penina na vida de Ana. Penina com filhos zombando porque Ana era estéril. Mas Ana foi que gerou o profeta. Penina, não. Foi Ana que gerou o profeta. Muitos estão aí zombando de você, tirando a maior onda de ti. Mas é você que vai gerar a vontade de Deus. Muitos estão aí dando de bons samaritanos, os profetas que não são. Muitos estão aí se passando de bonzinho, amigo e amiga, homens e mulheres, crentes e cristãos de Deus, e não são, mas estão fazendo pessoas sofrerem. Eu tenho medo, irmão. A Bíblia me ensina a não ter medo, mas eu tenho medo. Me perdoe, Jesus, me perdoe, Deus. Eu tenho medo, é o único medo que eu tenho na minha vida, é de entristecer Deus e de fazer alguém sofrer. Existem pessoas que brincam de fazer as pessoas sofrerem, brincam de ser maridos, esposas, filho, pai, mãe, e não são nada, são falsos, hipócritas, adúlteros. Existem pessoas que dão um abraço e falam, eu te amo, você é meu amigo, você é minha amiga, mas são falsos, são falcianes. São hipócritas, são Judas Iscariote. Eu quero dar um recado aqui a todos os Judas Iscariote na terra. Ô Judas Iscariote, você está vendo homem de Deus e mulher de Deus se provado na terra? Ô falcianes, vocês estão vendo homens e mulheres de Deus serem provados na terra? Na fornalha 7 vezes mais? Na cova dos leões? Eu vou dar um recado aqui às falcianes e ao Judas Iscariote. Vai ser necessário ser assim, vocês serem abatidos e humilhados. Eu não estou profetizando, eu estou falando que a palavra diz, eu vou humilhar e abater quem persegue a minha Israel, a minha Sião. Você que gosta de ficar zombando da prova das pessoas, rindo das lutas das pessoas que obedecem a Deus e ficam, cadê a santidade? Cadê o Deus? Vocês vão ver onde está o Deus deste homem e desta mulher. Vocês verão onde estão a santidade desses homens e dessas mulheres por essas horas. Vai ser necessário assim, Deus botar uma mesa perante as falcianes e ao Judas Iscariote. Quem não honra Deus, quem não honra pai e mãe, vai honrar o cão, só honra Satanás. Quem não honra a tua mulher em casa, quem não honra o teu marido em casa, quem não honra teus filhos em casa, quem não honra os teus pais, quem não honra os teus avós, quem não honra os teus netos, quem não honra teu sogro e sua sogra, quem não honra a teu genro e tua nora, quem não honra aos teus pastores, quem não honra ao rebanho que Deus te entregou, só vai honrar Lúcifer. Somente honra a Satanás e desonra a Deus. Então eu quero falar a você que obedece ao Deus de Israel. Chegou o tempo da tua honra. Você está sendo honrado na prova. Você está sendo honrado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saiu da fornalha, eles foram honrados com vestes novas, com cargos em escalões no governo. Mas a maior honra de Sadraque, Mesaque e Abednego aconteceu, não foi fora só que é da fornalha, foi dentro ele andar com o quarto homem, com Jesus Cristo de Nazaré, com o próprio Deus. Sabe, irmão, foi necessário ser assim. Você, por obedecer a Deus, está sendo escarnado aí fora, apedrejado. E você fica falando aonde está o Senhor.
E Deus manda um recado a você. Eu estou aonde estava Estevão. Eu estou no mesmo lugar onde estava Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu estava ali. E levei o meu filho à glória. Estevão foi para a glória. Sabe, irmão? Foi necessário, por obedecer a Deus, Radassa chamar o rei para um almoço e esclarecer o que estava acontecendo. Foi necessário a Radassa invadir, esse é o termo, invadir, porque os assessores falaram, a senhora não pode entrar aí. A senhora não pode porque o rei está em reunião. E só pode entrar os homens. E ela entrou, mesmo com risco de sofrer. Ela entrou. E o rei disse, minha rainha, tu me pedes, eu lhe dou até a metade do meu reinado. A metade do meu reinado. Foi necessário Radassa, a rainha Esté, sair dos seus aposentos e enfrentar o risco de ser morta pelo próprio rei, porque entrou na reunião onde ele estava, no centro do lugar onde o rei ficava, com suas lideranças. E o rei disse, eu lhe dou a metade. Foi necessário você ter enfrentado morte. Foi necessário você ter enfrentado macumbaria, feitiçaria, Jezabel, amantes, doença, câncer, AIDS, falta de dinheiro, desemprego, falência financeira. Foi necessário você ser humilhado por tanta gente na terra, mas você obedecendo a Deus. Foi necessário, por você obedecer a Deus, botarem o teu nome lá em Pabalorixá, em boca de sapo, boca de galinha morta, garrafa de pitu. Mas nada te atingiu na tua fé, porque você não negou a Deus. Então você está entendendo agora o recado de Deus a você? Foi necessário sim você passar por tudo isso, por obedecer a Deus, por ser motivo de zombação. Chamaram você de palhaço, palhaça, ridículo, doido, maluco, por obedecer a Deus. Chamaram você e disseram, desista da promessa, desista disso, providencie outro plano aí, o plano B. E você disse, eu só vou ficar com o plano que Deus me deu, o plano da promessa. E você enfrentou tanta gente em tua casa, enfrentou pessoas que você ama, e você passou por tanta humilhação. Foi necessário ser assim, porque agora você vai ver sua roupa diferente. Você vai ver túnicas que Deus vai botar em você. Foi necessário você ir para o seu quarto chorando, humilhado, e pedir misericórdia por quem te abandonou, por quem te roubou, por quem vendeu o teu nome aí fora, quem inventou calúnias. Foi necessário você ir ao jejum para pedir misericórdia pelos seus inimigos. Foi necessário você pedir perdão a pessoas que você nunca ofendeu por ser ofendido. Foi necessário você passar por tudo isso. Foi necessário por você obedecer a Deus, acordar com olheiras, os cabelos caindo do travesseiro, passando a toalha, caindo os móis de cabelo, de tanto estresse, de tanta agonia. Foi necessário você, por obedecer a Deus no fio da espada, a pressão subiu, chegou uma diabetes, uma hipertensão, perdeu um pouco a visão ou tudo, ficou tremendo. Foi necessário assim para você ser curado hoje da diabetes, da queda de cabelo, da hipertensão e parar de tremer. Foi necessário você andar de roupa rasgada, com sapato costurado, ficar sem carro, ficar sem bem material, não ter ninguém para te ajudar por obedecer a Deus? Foi necessário sim. Foi necessário sim. Ai, se não fosse Penina na vida de Ana. Ai, se não fosse a mulher de Jó na vida dele.
Ai, se não fosse os 3 amigos que foram humilhar Jó. Ai, se não fosse aquele povo no deserto que fez bezerro de ouro, enquanto Moisés subiu ao monte para clamar a Deus. Ai, se não fosse 7 vezes Elias mandar o servo e olhar o que tinha no céu. Ai, se o centurião não montasse naquele cavalo lindo e bonito para encontrar Jesus, os milagres não estariam sendo contados agora. Ai, se não fosse os 5 pães e 2 peixinhos, não era 2 peixãos, não era 2 peixes grandes, não era 2 vermelhos grandes, não era 2 tubarões, 5 pães e 2 peixinhos. Ai, se não fosse aqueles 5 pães e 2 peixinhos, não haveria a história da multiplicação de pães e peixes a pães e peixes. Ai, se não fosse o deserto na vida daquele povo, não existiria o testemunho de Josué e Calebe, que conquistou a terra que emana leite e mel. Ai, se não fosse o ventre de Sara ficar estéril, passar a gerar a promessa, o Isaac. Só gera promessa, só gera profeta, só gera multiplicações quem foi necessário viver assim, por obedecer a Deus. Portanto, enxuga as tuas lágrimas. Aquela viúva, pouco azeite, pouca farinha. Às vezes Deus deixa ser necessário ficar pouco azeite e pouca farinha, e dinheiro nenhum, moeda nenhuma, prata nenhuma, ouro nenhum, bronze nenhum ela tinha ali. Ela tinha farinha pouco e pouco azeite. Mas foi necessário para que ela entrasse, fizesse o bolo ao profeta e virasse a pequena botija com pouco azeite sobre as botijas vazias, para acontecer a grande multiplicação daquele azeite. Foi necessário ser assim. Assim será o seu testemunho. Foi necessário ser assim. Por eu ter obedecido a Deus, eu ser provado tão grandemente como eu fui e você foi. Mas após o necessário ser assim, vem a coroa e vem as túnicas para mim e para você. Portanto, esta é a palavra de Deus. Foi necessário ser assim. Da humilhação chegar à exaltação. Da morte chegar à vida. Do pouco chegar o muito. Do choro chegar à alegria. Da recessão chegar à abundância. Foi necessário ser assim. E para encerrar, foi necessário ser assim na vida daquele aleijado que não andava e ficava em frente àquele poço, esperando a água movimentar quando o anjo descia, mas ninguém ajudava aquele aleijado, ninguém ajudava o paralítico. Foi necessário ninguém ajudar o paralítico. Foi necessário ninguém levar o aleijado no poço, no tanque, enquanto o anjo descia e movimentava as águas e havia cura. Foi necessário ele ficar sozinho e abandonado para chegar o suficiente, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o príncipe da paz, o eu sou, Jesus Cristo de Nazaré. Disse: levanta-te, pegue tua cama e ande. Às vezes Deus deixa eu e você ficarmos sozinhos para sabermos que é necessário assim para o testemunho ser de grandes vitórias. Jesus Cristo não voltando até segunda-feira, foi necessário ser assim até hoje e até a madrugada de domingo para o amanhecer de segunda, para nós darmos um grande testemunho. Foi necessário ser assim, para eu ser exaltado, você ser exaltado e o Deus Cristo ser exaltado. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nos ajude a compartilhar esse culto agora, porque existem muitas pessoas em algum lugar neste planeta chamado Terra que está sofrendo e sem saber como resolver. Apenas obedecer a Deus, servir a Deus, entregar a vida a Cristo, que você vai saber que foi necessário você passar por tudo para que o nome de Deus seja exaltado e Deus coloque em você novas roupas, uma coroa e uma grande viagem de bênção nesta vida até chegar ao céu. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.